Então, voltando no terceiro bloco, com o Dr. Carlos Vasconcelos, médico sanitarista, que está conversando aqui com o Bugio de Teresópolis, do pessoal de Teresópolis, sobre a problemática da saúde. Já fez diversas análises excelentes aí com os nossos números, que nem eu sabia, e acho que muito teresopolitano não sabia. Um deles é esse, de que o nosso atendimento, a assistência básica é muito pequeno, chega a 30%, a 35%. E aí eu queria saber o seguinte: o que fazer? Porque assim, a situação é muito. Eu não tenho plano de saúde, então eu estou aí à disposição do SUS. Só que eu tenho algum recurso. Então, quando a coisa aperta, eu vou no SUS. Se eu não tenho atendimento, eu consigo. Se é uma coisa simples, um dermatologista, por exemplo, você perde ali uns R$ 90, etc. e tal, e consegue fazer um atendimento e resolver seu problema. Nesse caso, por exemplo, eu fui no hospital, num posto de saúde, e me mandou para outro posto de saúde que me agendou o dermatologista para daqui a 2 semanas. Como que a gente pode resolver isso? Que tipo de procedimento a gente pode ter? Que dimensionamento que a gente pode ter para resolver esse tipo de problema? E aí eu já queria casar numa segunda pergunta, que é a seguinte: esse tipo de. O que nós estamos passando com a Covid agora? A prefeitura optou por chegar no limite da capacidade da UTI. Então, nós estamos batendo ali 90%, 95% de ocupação da UTI o tempo todo, e aí é sempre uma situação de limitação da economia, etc. E tal. A gente não conseguiu tomar a decisão do isolamento social. Não conseguimos. Tomamos durante 2 semanas, depois abriu, foi pressão do comércio, a gente abriu as portas, e aí o comércio rolando, e a gente ali naquele limite dos 90%, 95% ocupados. Então, eu queria que você pudesse tecer algum comentário sobre isso, sabe? Como que a gente resolve o atendimento e em época de pandemia, que tipo de resultado que você tem visto por aí que dá para a gente se espelhar? Bom, vamos começar falando notícia ruim. A primeira é que Teresópolis é o município da região que tem a maior incidência de Covid. Tá? Tivemos mais de 3 mil casos. Né? E por que isso? Hoje a gente não tem nenhum medicamento comprovado que faça a cura da Covid. Então, a solução é o Ozônio não isolamento funciona? social. Hã? O ozônio não funciona, não? Não, Água, não funciona. não? Nada de. Infelizmente, Poxa não. vida! Não. Ah, Né? E apesar de alguns malucos aí dizerem, as coisas não funcionam. Segundo, já que a gente tem muitos casos, a gente tem que tentar evitar que as pessoas venham a morrer por Covid. Né? Na literatura, que a gente tem, é recente, mas tem, a gente sabe que em torno de 1% da população ela vai morrer por Covid se ela tiver a doença. É muita gente. Então, Teresópolis tem 180 mil pessoas, isso uhum. representa em torno de 1.800 pessoas. Então, a gente tem que evitar que as pessoas tenham a doença. Mas entendo, nós já temos 3 mil casos, a gente precisa garantir que essas pessoas tenham atendimento em tempo oportuno. E aí, como é que é a Covid? A Covid a gente fica com sintomas leves no início, algumas pessoas é só isso, e outras pessoas complicam por volta do sexto, sétimo dia. Então, primeira questão, monitorização, acompanhar. Não adianta a pessoa que chega na UPA, eu estou com tosse, eu acho que é Covid. Tudo bem, mas você está bem, vai para casa. Não adianta, porque ela vai complicar no sexto, sétimo dia, e se ela não tiver um acompanhamento de alguém que esteja ligando para ela, esteja preocupado com ela, que seja uma coisa que ela conheça, ela vai complicar no sexto, sétimo dia, vai ficar em casa, e quando ela chega no hospital, ela vai chegar já nas últimas. E aí a possibilidade dela ir para uma UTI ou dela falecer é muito maior. Então a primeira questão da Covid é tentar isolar o mais possível, né? Segundo, garantir formas de que a pessoa que tenha caso suspeito, que ela seja notificada e que a gente monitore. Quem tem uma atenção primária organizada, quem tem posto de saúde que funcione de verdade, isso é feito no bairro. Né? E aí Teresópolis tem um problema que não tem quantidade suficiente. Como é que por exemplo, eu lá em Angra. Angra tem problemas, mas isso até funciona bem. Eu trabalho num bairro de 2 mil pessoas, que é área rural, tá? Alguém vai na tenda, né, no centro de triagem da Covid, com febre. No dia seguinte, eu recebo pelo WhatsApp
uma planilha do Excel com todos os casos do meu bairro que foram lá. E a minha tarefa, enquanto médico do bairro, com a minha equipe, né, com a enfermeira, com os agentes de saúde, é o seguinte: a gente tem que achar essas pessoas, telefonar para elas, se for alguma situação, ir na casa delas, e no 14º dia a gente tem que fazer o teste, porque é o teste rápido que a gente dispôs. Então, a gente fica acompanhando. Se a pessoa complica, mandamos para o hospital. Se a pessoa vai bem, a gente fecha o diagnóstico com o exame. E aí a gente faz todos os cuidados de estimular o isolamento dela, dos seus familiares, para que efetivamente eles não circulem no bairro. E a gente tem um acompanhamento que é aquele acompanhamento de formiguinha, para que, de fato, primeiro, a pessoa não se sinta desamparada. Ela tem uma referência, que é uma referência que ela já conhece, porque ela conhece o agente de saúde. Ela me conhece, porque eu sou um médico que já acompanho ela. Entendeu? Então, esse trabalho do dia a dia, ele é fundamental, né? Na medida em que a gente tem isso, a gente consegue, primeiro, saber mais rápido a realidade. Então, por exemplo, se eu tenho um cidadão lá no meu bairro que aparece com tosse, ele vai mandar um WhatsApp. Olha, eu estou com tosse, o que eu faço? Entendeu? Então, eu já vou saber que é um suspeito, eu já vou mandar, e aí a gente não deixa o problema crescer. E a gente começa a ter um controle melhor sobre o caso, né? Agora, o mesmo vale para o teu caso aí do dermatologista, né? Se a gente tem um sistema de saúde que seja informatizado, hoje, para tudo, a gente usa a internet. Mesmo quem não tem internet, acaba tendo que se virar, né? Então, se as unidades elas têm acesso à internet, se você vai no posto do seu bairro e precisa de um dermatologista e lá não tem, o ideal é que a equipe local ela possa acessar o sistema, ver onde tem o dermatologista, inclusive repassar o caso, se for o caso, fazer uma consulta por telemedicina, né? Entre o médico local e o médico especialista, e você sair lá do bairro, da unidade onde você foi atendido, já com esse agendamento marcado, que você já saiba onde é, o horário, o local, a data e tudo. O mesmo vale para um exame de laboratório, isso mesmo vale para uma vacina, ou seja, que você tem um sistema em que não é que você tenha que ter tudo em todo lugar, mas que você tem uma organização de um sistema em que o recurso mais simples esteja próximo do cidadão e o recurso mais especializado também esteja próximo de forma remota. Inclusive para você trabalhar com eficiência e trabalhar com a justiça social, de garantir que quem mora mais longe tenha um acesso igualitário. Teresópolis tem um problema. Teresópolis tem uma população, 40% da população, se eu não me engano, mora em habitações precarizadas, em comunidades, muitas vezes sem saneamento, com transporte deficiente, né? Então, é necessário que a gente saia da imagem de Teresópolis, que é o centro, que é o bairro alto, e trabalhe a questão da saúde com a perspectiva do conjunto do território. Porque justamente é essa população mais distante, que é mais numerosa até do que o centro, que é a sede do município, que é a população que tem menos acesso. E investir em questões que impactam muito a população. Eu estava olhando e fiquei assustado, por exemplo, de saber que a mortalidade materna, o que é a mortalidade materna? É a morte de mulheres em idade fértil por causas relacionadas ao parto e à gravidez. De Teresópolis é a maior da região serrana e é uma das maiores do estado. Então, a qualidade do cuidado à gestante hoje é um problema em Teresópolis. Por quê? Problemas na maternidade, talvez, mas também problemas no pré-natal. Muitas vezes essa gestante ela não tem acesso a um pré-natal, ou esse pré-natal ele não tem acesso a exames, que são exames básicos, não tem acesso a um ultrassom, entendeu? Então, são questões que precisam ser enfrentadas. Segundo, Teresópolis é uma região extremamente fria no inverno. A incidência de doenças respiratórias, asma e agora a Covid, tuberculose, ela é alta, né? Então, se você não tem um trabalho para garantir que essas pessoas que são alérgicas tenham um cuidado qualificado, que numa situação de gravidade elas tenham um atendimento facilitado na emergência,
que você tenha condições de ter um transporte sanitário, SAMU, ou algum outro tipo para garantir, porque quem tem um problema respiratório, muitas vezes é um idoso, numa localidade mais afastada, você precisa de um tempo de resposta rápido, né, para a pessoa ter acesso ao serviço, você diminui a mortalidade, porque você consegue ter um acesso melhor. Então, não existe receita pronta. A receita tem a ver com o perfil de cada localidade. Vamos para o centro agora, né? Quem mora no centro, às vezes, você tem, por proximidade, mais acesso à UPA, mais acesso aos hospitais, mas você tem outras situações no centro urbano que podem gerar adoecimento. Vamos falar da poluição, vamos falar da violência, né? Das questões da violência urbana, que Teresópolis não é tão alta, mas tem. Nós não temos esgoto aqui. Né? Você tem a questão da saúde do trabalhador, então o trabalhador do comércio, o trabalhador que muitas vezes tem situações no comércio que acabam gerando adoecimento também. Então, é preciso casar essas questões. Eu só queria falar um pouco mais da Covid. Né? Por favor. Na Covid, a gente teve o primeiro problema que foi o governo federal ter se omitido completamente do cuidado. Inclusive, fazendo campanha contra as ações de isolamento. Né? Segundo, tudo ficou na mão da prefeitura. E a prefeitura, por exemplo, muitas vezes, porque ela não produz dinheiro, não tem condições de dar garantias para que a pessoa faça isolamento. O pessoal começou a ficar no sufoco. Porque muitas vezes o trabalho é informal, depende do pequeno comércio, não teve apoio para o pequeno comerciante, para o pequeno empresário sobreviver esses meses, né? E aí o isolamento cai. Né? Mas o que a gente pode agir? Primeiro, ver as pessoas com maior risco, né? E tentar proteger um pouco mais essas pessoas. No caso, por exemplo, está afastando essas pessoas do trabalho, garantindo alguma complementação de renda mínima, né? Garantindo o que eu havia dito antes, de um acesso rápido ao tratamento, né? E agora, um outro lado que a gente tem, que é o controle das pessoas que vão ter sequelas pela Covid, né? Porque muitas pessoas têm Covid, internam e depois saem com problemas no pulmão, com problemas de saúde causados pelo Covid, que a gente também precisa se atentar. Quais são os mais comuns? Desculpa, os mais comuns são doenças pulmonares, porque você pode formar fibrose pulmonar, tá? E como o coronavírus ele causa um processo inflamatório nos casos graves, que é no corpo todo, a pessoa pode ter o AVC, teve até um repórter esportivo que teve um acidente vascular, faleceu, você pode ter um AVC, você pode ter uma embolia pulmonar, você ficou internado numa UTI por 15, 20 dias, normalmente a pessoa sai muito debilitada, pode ter perda de 20, 30 quilos, então ela vai precisar de uma suplementação alimentar. Às vezes é uma pessoa que não tem mais condições de desempenhar a sua atividade profissional da forma que fazia. Então, é importante que a gente garanta os direitos trabalhistas para essas pessoas, porque Covid, de quem contrai no trabalho, é acidente de trabalho, então tem que ter a cobertura previdenciária. Isso vale também para os trabalhadores da prefeitura. Tá? Então, por exemplo, o profissional da prefeitura que atende o cidadão, ele contrai Covid no trabalho, às vezes não é nem na saúde, às vezes é um recepcionista da prefeitura. Não, aqui teve isso, foram fazer o teste, 40 funcionários da prefeitura estavam, porque voltaram antes do tempo por causa dessa insanidade, essa irresponsabilidade que os nossos governantes têm. O daqui não é diferente de nenhum também, é outro irresponsável. E aí, inclusive, tentando incentivar. Sabe o que a gente fez aqui? A gente está voltando o turismo. Os hotéis e pousadas que eram para poder estar disponíveis, inclusive para auxiliar no isolamento social dessas pessoas, nós estamos incentivando o retorno do turismo. E aí a gente já está vendo, com 90% da UTI ocupada. Nós estamos vendo as praças já finais de semana ficando cheias, etc. e tal. E nesse ímpeto, ele retornou às atividades da prefeitura, e aí 40 funcionários foram perto, ele inclusive, ele diz, né? E aí foi fechado de novo a prefeitura, etc. Só para isso vai gerar prejuízo para o município, porque a Previdência Municipal vai ter que dar conta.
né? Porque são pessoas que muitas vezes vão morrer, e tem os pensionistas, e se não vão ficar, às vezes, tendo que ser aposentados por invalidez. Então, são questões que você, muitas vezes, no afã de viabilizar a economia, você gera problemas. Agora, tudo é bom senso, né? O que é bom senso? Vamos abrir o comércio? Não adianta você abrir em horários muito curtos em que as pessoas acabam se aglomerando. Você deve abrir de forma inteligente para que, efetivamente, você tenha algumas atividades retornando sem aglomeração. Locais que é impossível não ter aglomeração, como, por exemplo, fábricas, tem que ter instituído um forte programa de saúde ocupacional para garantir a testagem, para garantir o isolamento da pessoa que tenha sintomas e dos seus contatos imediatamente. A gente teve uma crise muito grande da Covid porque, no início, efetivamente não havia testes. Mas hoje, a gente já tem a disponibilidade de testes. Aquele teste PCR, que a gente faz com cotonete no nariz, nos primeiros dias da doença, eles já estão disponíveis para os municípios. Então, a prefeitura ela pode conseguir fazer esses testes hoje, porque esses recursos estão disponíveis para fazer, são coletados local. E aí, se você quer abrir um comércio, o comércio tem que fazer. Eu não concebo, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma loja de roupa. Se eu vou abrir, eu tenho que garantir que o meu trabalhador ele não esteja contaminado, que eu tenha uma organização do meu espaço adequada, que eu tenha um acompanhamento desse trabalhador, porque se ele adoecer, ele precisa ser afastado, né? Se eu tenho isso tudo é papel da prefeitura também acompanhar. Se eu tenho um surto, e aí se eu tenho um monitoramento por bairro, se eu tenho um determinado bairro onde está tendo um maior número de casos, esse bairro vai precisar fechar. Então, quando a gente fala, é lockdown, às vezes não é um lockdown da cidade inteira, mas é de um bairro, é de uma rua, porque hoje você tem ferramentas de localização, de georreferenciamento, que até por rua você pode fazer isso. E ser inteligente nas atividades, que tem atividades que infelizmente não é possível. Então, por exemplo, a gente vai ter o Dia dos Pais agora. Não dá para o pessoal fazer Dia dos Pais com churrasco da família inteira de 40, 50. Você pode, ninguém está sintomático, com distanciamento, eventualmente, ter a relação daquele pequeno núcleo familiar de encontro com todos os cuidados? Pode ser. Agora, o que a gente vê por aí é o pessoal fazendo festa de aniversário com 30, 40 pessoas. A gente vê prefeituras, acho que não é o caso de Teresópolis, mas em outros lugares, como Duque de Caxias, a gente viu estimulando a aglomeração para fazer inauguração por motivação política, entendeu? Então, são questões que envolvem bom senso e responsabilidade do poder público e também das pessoas em geral. Mas a gente também não pode culpar as pessoas quando o poder público não dá condições. Transporte, por exemplo, né? Transporte é um grande problema. Teresópolis é uma cidade dependente de ônibus, né? Então, e pior, é uma cidade fria nesse período. A gente precisa garantir que os ônibus eles circulem com as janelas abertas. Então, a gente tem que manter uma lotação desses ônibus muito limitada, pequena, né? E aí, se eu diminuo o número de ônibus, eu vou ter aglomeração. Então, são situações que é planejamento urbano, entendeu? E esse planejamento urbano, ele é descentralizado. Às vezes, uma solução de um bairro vai ser diferente da solução de um outro, entendeu? É muito particular o caso. Mas na saúde, não é só na Covid, não, é tudo assim. Se a gente joga uma situação geral, uma solução geral para todo mundo, normalmente dá errado. A gente tem que pensar caso a caso, e quem sabe mais é o cidadão. O profissional, às vezes, ele fica arrogante. Eu tenho a solução. Não, não é assim. Cada cidadão, ele sabe onde que lhe aperta o pé. Na educação também é assim. Na educação não adianta você pensar numa proposta que seja padronizada para todo mundo. Tem que ter essa discussão da localidade. Uma última questão aí para aproveitar essa sua inteligência sobre esses processos. A gente tem sugerido aqui uma proposta que tem sido colocada no mundo inteiro, que é o isolamento social, para você diminuir o número de internações
E com essa diminuição de internações e com a diminuição de novos casos, você tentar aplicar esse tipo de monitoramento que você está colocando aí. Fazer o monitoramento da pessoa, dos amigos, do entorno, saber onde ela esteve, etc. e tal. Porque agora, às vezes, tem dias aqui, Carlos, que são assim, 70 novos casos, entendeu? Sim, a gente tem visto. São muitos casos. A UTI está ali, tem 28 vagas de UTI, a princípio. Nós estamos ali com 25, 24, 23, 26, tem ficado no limiar. E aí eu queria saber o seguinte: já tem algum número em relação a isso, por exemplo, que se a gente reduz a ocupação das UTIs de 90% para 10%, significa que a gente está deixando de pagar 20 diárias de UTI, por exemplo. É um dinheiro que a gente pode estar usando para a prevenção, para o monitoramento. Existe já algum número que está sendo discutido aí em relação a isso? A você não usar para UTI, mas usar para outras coisas, etc? Bom, o problema é que se você já tem os casos graves e a epidemia está instalada na cidade, você demanda UTI. O que me parece que aí é uma falha é que, efetivamente, Teresópolis acabou tendo que dar conta de si porque não teve o papel do Estado e o apoio do Estado. Né? Então, não tem para onde mandar, e o município acaba tendo que se virar, o que é um problema. Né? E até hoje, a gente vê com a crise do Estado, é cada vez o Estado saindo mais da Covid. Né? Então, o município fica tendo que se virar. Agora, coisas que podem ajudar. Por exemplo, você usar leitos que não são de UTI, mas leitos de enfermaria, para fazer internação precoce de pacientes que não estão tão graves, mas estão moderados e que são de grupos de risco. Idosos, hipertensos, diabéticos, obesos, que aí você, ao invés de deixar ele em casa, até ele estar muito grave para UTI, você pode manter ele num leito hospitalar simples, onde ele vai estar mais acompanhado e vai ter uma chance menor de complicar. Outra questão que alguns municípios fizeram, e que também é interessante, e que aí não optou, usar escolas que estão fechadas, porque não pode ter aula, para alojar pacientes leves com Covid, principalmente em bairros periféricos. Por quê? Porque aí você deixa eles na escola, às vezes ele e sua família, e aí eles não vão estar interagindo na comunidade, vão reduzir a transmissão. E vocês têm como ter um monitoramento desses pacientes. Mesma situação, usando, você falou, rede hoteleira. Né? Então, você pode fazer contratação de hotéis e pousadas para manter nesses locais pessoas com Covid e suas famílias, ou pessoas que estão de extremo risco para Covid. Vamos pegar exemplos. Você tem, às vezes, uma pessoa com deficiência respiratória, idoso extremo, ele não está com Covid, mas ele mora numa localidade muito distante, num barraco, que não tem nenhuma condição de habitação. Nesse momento, deixa ele numa pousada com a família dele. Ele vai estar mais bem assistido e com menos risco, entendeu? Agora, os municípios também ficaram muito na mão, né? E no caso de Teresópolis e Guapimirim foram os municípios da região serrana com o maior número de casos, ainda estão. Houve o Rio de Janeiro, ele explodiu a Covid antes do interior, né? Agora aqui no Rio de Janeiro a situação está bem mais controlada do que aí ainda não está controlado, entendeu? Então está na hora de, inclusive, vocês pressionarem o prefeito para cobrar o papel do Estado, que o Estado precisa ajudar a região serrana, é a obrigação dele. Ele está fechando os hospitais, mas a gente tem leitos nos outros hospitais e, se necessário, a pessoa não pode morrer por falta de leito. Ela pode e deve ser transferida. Mas, independente disso, o município recebeu, não sei se você sabe, e eu passei uns relatórios que mostram isso, 9 milhões esse ano já para a Covid. Né? Como estão sendo gastos esses recursos? Né? É importante que a sociedade cobre e que, se necessário, que esses recursos sejam revertidos em maior quantidade para essas questões que você sugeriu. Melhorar o monitoramento, não deixar faltar medicamentos e profissionais para garantir o atendimento à UTI de qualidade, entendeu? São questões que são muito importantes. Acho que é mais ou menos isso aí que a gente tem para atender esse desastre agora. É isso. Bom,
Quer tecer algumas últimas palavras, doutor Carlos, para finalizar a nossa entrevista? Queria sim, eu acho que a gente teve um papo bem interessante que faz entender o seguinte, que saúde tem tudo a ver com a determinação social. Não adianta a gente pensar a saúde e a política de saúde como uma ilha. Ela tem relação com todo o nosso dia a dia da cidade, né? O dia a dia da prefeitura também. Então, a gente tem uma proposta de modelo de gestão que seja uma gestão solidária, né? Libertária também, que as pessoas tenham autocuidado na saúde, né? E que tenham esse autocuidado, inclusive, de entender e pensar qual é a melhor situação para a vida delas, né? Eu acho que esse é o desafio que vocês têm, que esse modelo tradicional da cidade de Teresópolis, que é um modelo muito elitizado, de uma cidade muito conservadora e elitizada, na lógica de uma cidade que tem a questão da classe média dominando a política, né, muito vinculada também ao veraneio, que ela tem que pensar na população que sofre na cidade, que é a população trabalhadora, que é a população que precisa estudar e que muitas vezes não tem acesso, que precisa de um melhor transporte e que precisa de uma saúde mais descentralizada, né, e mais eficaz. É isso aí, eu desejo boa sorte para vocês nesse processo agora em 2020. Pô, sensacional. Doutor Carlos Vasconcelos, muito obrigado pela sua entrevista. Melhor impossível. E nós vamos entrar em contato novamente para poder analisar os novos casos, os novos números e as soluções que a gente está tentando dar. De coração, muito obrigado aí, tá? Valeu, obrigado. E a gente segue nessa luta aí para fortalecer o nosso partido, que é o PSOL. A gente, enquanto setorial de saúde, a gente está somando junto. E se vocês quiserem participar do setorial de saúde, a gente está aberto, é só manter contato. Tá bom? Um abraço. Forte abraço, Valeu. Carlos. Até.